Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine e hoje, mais uma vez, estou aqui para trazer uma reflexão e vai ser um prazer meditar com você. Hoje nós separamos o livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 30. Essa passagem, ela fala sobre Jesus revelando quem seria o seu traidor. Então, para que você saiba, né, caso a minha versão esteja diferente da sua, eu estou lendo a linguagem atual. Jesus revela o seu traidor. Versículo 18. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem eu sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então, aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Bom, eu vou falar de alguns versículos. Bom, então aqui nesse capítulo, Jesus ele revela quem seria o seu traidor, embora os discípulos não tenham entendido, né? Jesus deixou ali bem claro, deu uma dica, mas eles não entenderam. Eu vou falar de alguns versículos que me chamaram a atenção e vou falar o que eu entendi com eles. E quero começar falando do 18, onde Jesus começa assim: Eu não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi. E é interessante porque Jesus escolheu cada um dos discípulos, inclusive Judas, inclusive Pedro, que também negou Jesus. Então, Jesus, ele sabe, né? Quando ele chama cada um de nós, ele sabe as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas ele conhece também os nossos defeitos, ele sabe dos nossos pecados, ele sabe, né? Só que aqui é interessante que nesse trecho que nós acabamos de ler, mesmo Jesus tendo dado a dica ali de quem seria o traidor, os discípulos ficaram sem entender, eles não entenderam. E nós somos muito induzidos pela aparência, né? A gente seguia muito pelo exterior ou até mesmo pelo jeito, né? Das pessoas andarem, das pessoas falarem, como elas se comportam na nossa frente, mas a leitura real do que existe dentro de cada pessoa, isso só Deus pode fazer, isso só Jesus é capaz de acessar, né, coisas dentro do nosso interior, que muitas vezes nem a gente tem a percepção. Talvez Judas não tinha a percepção do que existia dentro do coração dele, né? Da sua corrupção, do seu pecado, da sua ambição, né?
Mas Deus, ele sabe, Deus, ele conhece. E aqui Jesus, ele fala, né, que ele conhece aqueles que ele escolheu. Então ele não escolheu ninguém enganado. Ele sabe cada um daqueles que ele chamou. Mas através de Jesus nós temos oportunidade de escolher qual caminho que nós iremos seguir. Porque a Bíblia fala, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Judas, ele estava diante do caminho da verdade e da vida, mas ele fez uma escolha, né? Ele preferiu seguir os seus instintos, o seu coração e não ser transformado. Ele esteve diante do Filho de Deus, conviveu com ele, mas ele fez a sua escolha, né? Ele não fez uma escolha boa. E aqui eu quero deixar essa reflexão para você, que nós todos os dias, nós enfrentamos, né, os nossos defeitos e para as pessoas, muitos deles nós conseguimos mascarar, nós conseguimos deixar de lado, mas de Deus nós não conseguimos esconder as nossas reais intenções por trás de cada ação, por trás de cada passo que nós damos. Porém, mesmo assim ele nos escolheu, mesmo assim ele nos chamou, mas o caminho que nós seguiremos, isso somente nós, né, somos capazes de decidir. Então aqui eu vejo que Deus, ele nos dá a chance, né? Deus, ele nos abre a oportunidade. Quando ele nos chama, quando ele nos convida para andar nos seus caminhos, nós temos oportunidade de trilhar o caminho certo, mas nós podemos escolher andar o nosso caminho do nosso jeito, da mesma forma, né? Nós podemos escolher também estar na presença de Deus, mas não ser transformado, né? Não deixar com que as palavras dele, não deixar com que a revelação dele mude o nosso ser. Então foi isso que aconteceu com Judas. E aqui Jesus, ele não chamou ninguém enganado, né? Ele mesmo diz, eu conheço aqueles que escolhi. Então ele conhecia cada um deles e ele já sabia qual era a decisão que Judas tinha tomado no seu coração. E aqui no versículo 20, fala assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aqui a gente vê como Jesus, ele leva a sério a aliança, né? A relação que ele tem conosco. Muitas vezes nós não valorizamos esse relacionamento com Deus, mas aqui a gente vê como é sério, né? Como é realmente uma aliança, um pacto, um casamento mesmo, porque aquele que recebe a quem ele enviar, está recebendo ele. Olha como isso é forte, como isso é poderoso, né? Então, se Deus, ele nos enviar para fazer algo, né? Para representá-lo, porque nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então, aquele que nos recebe quando nós vamos anunciar as boas novas, o Evangelho, quando nós abrimos a nossa boca para falar, né, do amor de Deus, ou mesmo quando nós nem mesmo chegamos a falar nada, mas o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, quando nós chegamos num lugar, né, estamos em Cristo, estamos sendo enviados por Ele, e nós somos bem recebidos, esta pessoa está recebendo também a Ele. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós somos um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai. Então, essa aliança ninguém pode separar e ninguém pode quebrar. E aquele que recebe a quem Ele envia, está recebendo o Pai, está recebendo a Ele, né? Está recebendo a Jesus também. E aquele que recebe Jesus está recebendo o Pai. Então isso é muito poderoso, isso é muito forte e isso só reforça, né, o amor que Deus tem pelas nossas vidas, né? E como
esse relacionamento para ele. Nós muitas vezes não temos a percepção real da aliança e do compromisso que é nós estarmos unidos em Cristo, né? Nós estamos aliançados com Cristo. Isso é muito forte, porque não dá para separar, né? Não é algo que dá para fazer uma divisão. Eu, Jesus e o Pai. Porque aqui está bem claro, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, isso é muito lindo, né? E que você possa meditar hoje na profundidade desse relacionamento. Nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus através de Jesus Cristo. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, nada, nem a tribulação, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. E nós estamos tão, tão unidos com Ele, que quem nos receber, quando Ele nos envia, quem nos receber, está recebendo também a Jesus. E quem recebe a Jesus também está recebendo o Pai. Então, isso também nos traz, uma responsabilidade de onde nós temos pisado o nosso pé. Nós pensarmos que nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, e temos que agir como tal. E aqui, depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então Jesus já sabia, qual era a decisão que Judas tinha tomado dentro do seu coração. E aí os discípulos, eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Que aqui tem um link com o que eu falei no início, que nós olhamos muito, a performance. E Judas provavelmente, ele era como os demais, acima de qualquer suspeita pelas suas atitudes, ele estava envolvido, ele estava trabalhando, que a gente vê que ele era a pessoa responsável ali pela bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro ali, dentre os discípulos, ele administrava o dinheiro, então ele estava num cargo de confiança, ele andava com Jesus, ele ouvia, ele pregava as boas novas junto com Jesus, anunciava o reino, ele viu muita gente ser curada, ele viu muita gente ser liberta, ele viu coisas extraordinárias acontecendo, que provavelmente muitos de nós nunca chegaremos a ver. Judas teve a oportunidade, mas ele, mesmo assim, ele não foi transformado por nada disso. Mas até aquele momento ele era acima de qualquer suspeita por causa da sua postura, por causa da sua desenvoltura. Então os discípulos, eles não desconfiavam de quem Jesus estivesse falando. E aqui é interessante que no versículo 23 fala: ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. E Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. E Jesus fala, Jesus deu ali a dica, porque esse discípulo a quem Jesus amava perguntou: Senhor, quem é ele? E Jesus fala: é aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho. E em seguida, Jesus pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu para Judas. Então, Jesus revelou, mas eles ainda ficaram sem entender. E aqui é interessante porque esse discípulo, a qual Jesus amava, ele estava do lado de Jesus. E ele teve liberdade de perguntar: Senhor, quem é ele? E interessante que quem está próximo de Jesus, quem tem um relacionamento íntimo com ele, tem liberdade, tem muito mais liberdade para fazer perguntas do que aqueles que só estão no entorno, Os demais discípulos cada um deles tinha um nível de relacionamento com Jesus.
Mas a gente vê que neste momento, Simão, né, que era Pedro, não estava tão próximo assim fisicamente de Jesus, né? E creio que também não estava tão próximo em intimidade neste momento, né? Depois teve todo um desenrolar ali da história que nós sabemos, né, que Pedro foi o principal, né, foi o discípulo, aliás, que Jesus confiou à igreja, né, aonde o ministério dele foi maravilhoso, poderosíssimo, mas teve um tratar aí na vida de Pedro. Mas neste momento ele não estava tão próximo, né? E o natural aponta para o espiritual. Então, o que eu quero dizer para você é que, neste momento, Pedro não era o que estava mais próximo, mas tinha um outro discípulo, a qual Jesus amava, que estava próximo e teve liberdade de perguntar quem seria o traidor. E Jesus deixou claro ali, deu uma dica, ele não falou nomes, ele não expôs, e aqui também é outra característica que eu quero falar de Jesus, que ele é amoroso, ele não expõe, ele não deixa ninguém em vergonha, e mesmo ele tendo todos os motivos, talvez eu e você iríamos expor, né, a nossa dor ali, a nossa vergonha, né, em relação ao que ia acontecer, a nossa indignação, mas Jesus não fez isso. Ele sabia de tudo que ele iria passar com alguém muito próximo dele, ele sabia quem seria esse alguém, mas ele não deu nomes, mas ele deixou ali a revelação, né? E quem foi esperto ali entendeu, creio que naquele momento ali passou despercebido, mas talvez se esse discípulo que estava do lado de Jesus, se ele tivesse ligado, ele teria percebido que Jesus deu a deixa ali, né? Deixou bem claro. Então, Jesus respondeu, né? Quem eu der o pedaço de o pão passado no molho, é esse que vai me trair. Ou seja, Jesus estava numa mesa com todos eles, estava num momento de intimidade e ainda alimentou aquele que o traiu. Então aqui, né, a gente está falando do evangelho puro, simples e verdadeiro. Jesus, mesmo sabendo que ele seria traído, ainda estava alimentando ali, né? Ainda estava servindo. Jesus ainda estava servindo o seu traidor, né? Então, eu não vou me estender mais. Essa mensagem ela é muito profunda. Eu creio que aqui é a essência pura do Evangelho, que é o Evangelho que mesmo sabendo, né? Mesmo nós sabendo de tudo de ruim que existe dentro de nós olhando para Jesus, nós sabemos, né, que Ele é o único que pode nos limpar, nos tornar dignos através do seu sangue que Ele derramou na cruz e que cada dia mais o nosso coração possa ser parecido com o dele, porque a nossa tendência é sempre julgar, é sempre apontar defeitos, é sempre mascarar os nossos defeitos também, né? Sempre olhar para o dos outros, mas nunca para o nosso. E Jesus aqui, né, em poucos versículos que eu acabei de ler com vocês, quantas virtudes, né? Quanto exemplo, né, que Jesus deixa para nós a respeito do que é ser um cristão, do que é ser um servo de Deus, do que é ser um representante de Cristo aqui na terra. Que Ele tenha misericórdia de todos nós, que cada dia mais nós possamos ter um coração parecido com o dele e desejo que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo para você. Tchau, tchau.